Olá, 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 tudo bem? Aqui Maurício Cano, começando a 11ª live do Japonês Criativo. Hoje teremos a presença da Michelle Yumi Kato. Vamos ver, logo logo ela deve aparecer, já conversei com ela. Também vou começar aqui no Japonês Criativo no Facebook. Vou também iniciar aqui. Deixa eu ver. Olá, 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 tudo bem? Vamos ver se a Yumi já vai aparecer. Também colocar no Facebook. Vamos ver. Olá, tudo bem? Luciano-san. Beija-flor em constante movimento-san. Acho que também no Facebook também já começou. Deixa eu ver, iniciar a transmissão aqui no Facebook. Deixa eu ver. Michele, tá aparecendo aí ou não? Hum, Tentando ver se a Michele deveria estar aparecendo aqui, mas não apareceu ainda. Está ainda aguardando a Michele aparecer. Aparentemente ela já deu ok. É, falta conseguir configurar, não sei por que ainda não está entrando. Deixa eu colocar aqui, abrir o WhatsApp web ao mesmo tempo, para qualquer coisa poder me comunicar com ela também. Deixa eu ver. Um momentinho só. Roshana-san. É. Oi, Umi-san. Oi, com Ah, é, infelizmente não pude falar com o Nihongo hoje, né, como a gente conversou, porque nem tudo aqui dessa live vai entender, aí não vai adiantar muito. Então, Tokidoki, né, às vezes a gente pode soltar algumas palavras em japonês, para dar um gostinho, né, pro pessoal, porque imagino que o público não conheça tanto Nihongo assim como você. A Michelle Yumi, né, ou Michelle Yumi Kato, né, ela é minha aluna das mais antigas, né, então faz uns 2 anos juntos mais ou menos, né, talvez, por aí. 2018, né? Acho que foi que a gente começou. Então, e aí eu comecei a pensar nessas lives, né, de oferecer um conteúdo adicional para o pessoal, não só os alunos, mas também, né, no geral as pessoas que têm interesse, né. E eu achei que, puxa, foi interessante convidar pessoas também que tivessem outros conhecimentos para contar. Nossa, barulho agora. Ai, barulho. Tá fazendo Daí, aí ou aqui? daqui não tem. Ai, será que Parecia vai. um barulho de carro ou um buzina, não sei o que que era. Tá meio barulho aqui, só que o problema é que o outro fone meu não funciona. Bom, espero que pare o barulho agora. Tá muito Tudo bem. barulho? Bom, agora parou, assim. É, beleza. Sim, então tá bom que eu achei interessante poder trazer outras pessoas que tivessem conhecimentos interessantes para compartilhar com o pessoal, né? Que também fossem agregar, né? Por exemplo, semana passada, que foi a 10ª live que eu fiz, aí eu trouxe meu amigo Leandro Vilela, né? Que é doutor em História, e falou sobre a questão da relação do Japão com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Que é muito polêmico devido à figura de Hitler, nazismo e tal, né? Então é muito polêmico, né? Mas daí foi bem Uhum. interessante, bastante participação do pessoal, muitas perguntas e tal, né? Enfim. Aí, agora um tema bem mais tranquilo e gostoso, né? Sim. Hoje, né? Com a sua colaboração. Que eu pensei em você, né? Que cada vez mais eu lembrei do que você trabalhava com arte, né? Com tatuagem, né? Uhum. Irezumi, né? É, o, é um dos temas mais sempre comentava, né? Que faz parte, né? Do contato, da conversa com professor e aluno, né? A gente falar sobre o que o aluno tem feito da vida, né? Sim. E para treinar, né? O Nihongo, a gente falar o que o aluno faz, né? E aí você me falava e eu lembrei, né? Então, Sim. se você puder então comentar com o pessoal então sobre o seu trabalho com artes, né, tanto no geral, né, e no geral, né, como GK, né, que seria artista visual, até interessante porque em geral o pessoal conhece muito mais a palavra mangaka, né, Sim. porque do mangá, mangaka, o criador de mangás, mas o GK é mais Uhum. amplo, né, no sentido de produtor de arte visual no geral, né.
sim, E como Irezumi-shi, né? Que então o shi também é um sufixo que vem no final das palavras, muitas profissões, né? Aí eu vi esses dias que tatuadora também você pode colocar o shi para agregar como pessoa que trabalha com tatuagem, né? Irezumi-shi. sim. Uhum. Aí o interessante foi que você falou também que você trabalha muito com temas japoneses, né? Nipônicos nas Sim. suas trabalhos artísticos, né? Então eu achei que Uhum. seria um prato cheio, né, para quem tem interesse em Nihongo também, né? Então já falei bastante, vou deixar você falar agora, apresentar o seu trabalho e por que que você resolveu trabalhar tanto com artes visuais, tatuagens e assim por diante, com temáticas japonesas e assim por diante. Na verdade, eu comecei a trabalhar com tatuagem oriental faz pouco tempo também, desde 2018, que foi quando a gente começou a fazer aula, né? Que foi meio que tudo junto, assim. Eu comecei a ver as tatuagens orientais e eu achava muito bonito o desenho. E daí eu comecei a pesquisar um pouco sobre a história desses temas, que sempre tem alguma história mitológica por trás, ou folclórica, assim. E aí eu comecei a gostar muito. Aí coincidiu que nessa mesma época eu fui pro Japão, em 2018, pela primeira vez. E daí eu fiquei mais, assim, encantada com as coisas e tal, porque tudo é muito bonito, assim, tipo, tudo tem muito estímulo visual nesse sentido. E tudo tem muita coisa tradicional que eles incorporam na vida moderna, assim, de Tóquio e tal. Então, eu achei muito legal. Aí, quando eu voltei pra cá, eu falei, eu quero trabalhar com isso, assim. Ou pelo menos eu vi que eu queria desenhar essas coisas. Aí eu comecei a desenhar bem mais isso. Aí eu virei aprendiz do Rick Pacchini, que é um tatuador que já tem bem mais experiência, bem especializado assim com tatu oriental, e comecei a aprender. E daí foi isso. Aí desde então eu tenho trabalhado muito com isso, assim. Aí eu trabalho tanto com tatu oriental, quanto com pintura. Com pintura de ou reproduções de ukiyo-e, que é a base, né, da tatu oriental, ou com releituras, assim, que eu pego alguns elementos do ukiyo-e ou do folclore e faço sei lá, um bem bolado, assim, para criar um desenho novo. Dependendo do que a pessoa quer, né? Porque essas pinturas, as originais, assim, eu faço sob encomenda. Hum. E aí é isso, assim. Aí eu comecei a querer aprender um pouco também da língua, quer dizer, retomar, né? Porque há muito tempo atrás eu fazia aula de japonês. Aí eu parei, e parei por muitos, muitos anos e voltei agora. Porque também tem muita coisa, assim, que eu acho que às vezes a tradução não é 100% e que você entendendo o original do japonês é melhor, assim. E também porque eu gostaria de voltar para o Japão um outro dia para absorver mais da cultura agora que eu já comecei a minha profissão de tatu oriental, né? Porque na época que eu fui, eu não tinha começado ainda. Então eu acho que vai ser diferente assim quando eu for de novo. Só que eu quero já ir falando porque de repente consigo ter mais contato com tatuadores de lá até e vivenciar mais essa cultura assim, né? Porque a barreira da língua é uma questão lá, porque as pessoas não falam inglês direito, né? Então, Sim, é. Aí é pois isso, é, assim. Basicamente é isso. sim. Eu achei bem interessante, inclusive, o fato que uma vez eu estava fazendo uma pesquisa de opinião com os alunos e assim por diante, você me respondeu que você tinha interesse de voltar para o Japão, né? Uhum. Porém, mesmo que não voltasse, só o fato de estar fazendo aula de japonês, estar praticando Nihongo, né, o idioma japonês, e estar em contato com o que você chamou de sua cultura, já te satisfazia bastante, já era uma Sim, experiência muito boa para você. Eu achei sim. tocado, eu achei tocante esse depoimento, né? É, e aí eu queria que você falasse mais sobre isso. É, porque na verdade, pra mim, a tatu, no final, ela acabou me fazendo, assim, eu me reconectar com a minha cultura oriental, né? Então eu passei muitos anos meio que negando, assim, meio que negando mesmo, tipo, não gostando de ter descendência japonesa, porque acho que aqui no Brasil, quando você é japonês, fisicamente você tem traços diferentes, né? Então, por mais que tenha bastante japonês do Brasil, você ainda
sei lá, eu acho que você fica um pouco deslocado. Eu acho que quem é japonês, quem tem descendência japonesa entende um pouco sobre isso, assim. Que você fica um pouco deslocado, não só porque em termos de características físicas, mas eu acho que também pela educação, que é uma educação, querendo ou não, diferente, né? Porque a gente está falando dos meus pais que têm segunda geração aqui no Brasil, né? Eu sou a terceira. Então ainda tem muita influência da forma como os japoneses, sei lá, veem a vida. Então isso foi trazido para cá ainda muito na geração dos meus pais. Então eu acho que esse choque cultural também era uma coisa que me incomodava antes. Então eu não gostava muito, eu meio que negava, assim, tipo, não queria ser japonesa. Tinha épocas que eu falava, eu não quero ser japonesa, não sei o quê. Meu pai ficava super bravo. E, e daí depois, quando eu comecei a ver essas coisas de tatu, e eu comecei a ver que tinha muita coisa bonita, sabe, na cultura. E até o próprio japonês era uma coisa que eu acho que eu negava também. Eu tinha uma certa barreira. Tipo, meus pais falaram, pode parar de fazer, eu parei de estudar. E aí eu nunca mais quis saber de japonês, sabe? E aí agora eu voltei com uma outra cabeça, assim, de que é uma forma de me aproximar, assim, das origens mesmo, porque querendo ou não, acho que a gente adota um pouco disso, mesmo tendo nascido no Brasil e sendo brasileira, tem muita coisa que eu vejo que é do japonês. Por exemplo, eu falo muitas coisas invertido. Eu percebi isso, eu falo muitas coisas invertidas. E na gramática japonesa, isso me facilita, porque a ordem das frases é tudo ao contrário, né? Então, tipo, eu acho que isso acaba sendo também, sabe, reconfortante. E eu comecei a pensar nisso porque quando eu fui no Japão, muito embora tenha sido a minha primeira vez lá e eu nem tava falando japonês, eu me senti muito em casa, sabe? O que foi muito doido, porque eu não achava que eu ia ter essa sensação. Mas foi muito bom, assim, pra onde você olhava, as pessoas eram japonesas, assim, tipo, eram iguais você, sabe? Tipo, não sei. Eu me identifiquei muito, eu me senti muito em casa lá. Então, essa sensação, assim, me fez ver que se eu me aproximasse de volta com a cultura, mesmo que no Brasil, eu talvez me sentisse mais confortável também. E aí aconteceu isso, assim, eu acho. Acho que depois que eu comecei a aceitar mais mesmo e, tipo, ver a vantagem que é ter essa cultura, eu comecei a ficar muito mais confortável, assim, sabe? E até mesmo com o fato de aprender japonês, eu acho que eu voltei com uma cabeça bem mais, tipo, eu quero aprender por aprender, assim, não porque, sei lá, tem um objetivo específico, nada, só porque por gostar mesmo, sabe? Aí eu acho que o processo acaba sendo um pouco mais tranquilo, por isso que já faz 2 anos que a gente tá tendo aula e nem parece, né? Tipo, quando pensa, nossa, já faz 2 anos que a gente tá fazendo aula toda semana, é muito doido, assim, porque eu não cheguei a continuar tanto tempo. Então, Realmente é incrível, né? Porque geralmente os alunos fazem aula de um idioma assim que não é obrigatório, né? Você saber sim, japonês. Tipo, inglês, né? Espanhol também um pouco, né? Meio que obrigatório você saber para trabalhar com muita coisa, né? Que é a sim. língua mundial, inglês, espanhol, está cheio de países em volta que também falam espanhol, né? É importante e tal, né? Uhum. Mas japonês, uma coisa incrível que as pessoas fazem por paixão, geralmente, mesmo assim, né? Por É, identificação cultural e tudo, né? Aí é sim. bonito, mas claro, tem um problema assim, sei lá, um problema na vida pessoal, etc. Você vai parar com o japonês, assim, às vezes, né? Porque, não é prioridade total, assim, né? Uhum. Mas aí tem que ter motivação muito importante para a pessoa realmente continuar, né? É. Então, sempre ter essa reflexão. Mas eu queria comentar sobre o que você comentou do Japão, né? Eu também senti um pouco essa questão de, nossa, eu tô no Japão e aqui todo mundo, né, também tem ele puxado que nem eu, né? Que incrível É, também, né? E óbvio, né? Tipo, no Japão, todo mundo, né, a maioria é japonês, claro, né? sim, É, a gente cresce, tipo, eu em São Paulo, você também, né? Num lugar em que todo mundo, a gente é variado, né? Cada um é diferente do outro. Tem sim. loiro, moreno, árabe, né? Japonês, chinês, gente de todo Uhum. tipo, né? E a gente cresce com brasileiro desse jeito, né? Nessa mistura toda, né? E acho que no Japão, que é um país que não tem tanta mistura desse jeito, né? Aí, nossa, que estranho, né? Aqui é só japonês, né? É, Tipo, aqui eu estou misturado, eu não sou o japa, né? é Sempre quando você chega num lugar, exatamente. né? Tipo, Exatamente isso. em qualquer lugar no Brasil, ou também na Europa, tal, na Inglaterra, aí, ô japa, não sei o que, tal, É, ou tá na Espanha, ei Tino, não sei o que, sim, sim. me chamam desse jeito, né? E Agora no outra, Japão, sim, no Japão todo mundo é japonês, então não tem isso, né? E uma coisa que eu achei interessante de lá foi que eu vi, tipo, japonês fazendo de tudo.
Então, tipo, tinha o japonês bêbado andando no metrô, tinha japonês que tocava jazz no barzinho lá nos Cafundó do Brejo, tinha japonês que, sei lá, era dono de. Era o caixain, que era tipo o tradicional japonês, né, o estereótipo do japonês que trabalha numa grande empresa, mas tinha todo tipo de japonês. E eu achei legal isso, porque eu acho que aqui a gente tem muito esse estereótipo, tipo, japonês faz exatas. Japonês, tipo, é médico, engenheiro, sabe? Só essas coisas, assim. E eu acho que a gente cresce com esse preconceito, querendo ou não, na nossa cabeça, que vira uma limitação, sabe? Eu percebi Sim, isso porque eu via que eu nunca achei que eu pudesse trabalhar com arte. Era uma coisa sim, muito doida, assim. Eu só via como um hobby. Eu nunca pensei que, sabe, isso pudesse ser uma profissão mesmo, e que eu pudesse me dizer, tipo, que falar isso de mim, sabe? Que eu trabalho com arte vendo coisas que eu desenho, assim. Então, pra mim, isso foi muito incrível, essa perceber que, tipo, não, eu posso ser o que eu quiser ser, tipo, e lá eu percebi muito isso, tipo, aqui tem, o japonês faz o que ele quiser, porque todo mundo é japonês, então, tipo, todas as profissões do mundo tem aqui, sabe? Então eu exato. achei A questão é legal. que eu sempre me senti um pouco pressionado, né? Porque existe aquela imagem do japonês de exatas, por exemplo, né? Ou médico, né? E se você tem inteligência, você tem que fazer engenharia, por exemplo, É, ou você tem que fazer computação, você tem que fazer. Eu também tive essa pressão para fazer engenharia. Eu realmente prestei engenharia até ITA, o Instituto da Aeronáutica Tecnológico, lá uhum, duas vezes. Eu entrei na escola de engenharia da USP, fiz quase um ano, porque existia essa pressão. Você é inteligente, você tem que fazer exatas, tipo sim, isso. sim, Senão você vai estar desperdiçar seu talento, a sua inteligência e tal, né? sim, Demorou muito até eu conseguir me fazer as pazes comigo mesmo e falar, não, eu posso trabalhar com arte, posso trabalhar com idiomas, com humanidades, no fim sim, das contas. Assim. é, E aí, bom, a gente já viajou bastante para a questão, no geral, cultural. Só queria mencionar também a minha viagem no Japão, que eu também me senti confortável de que as pessoas também eram mais regradas em termos de civilização, por exemplo, de privacidade, né? No metrô, uhum, as pessoas procuram evitar fazer barulho um pro outro, sim, tal, né? Que é uma coisa que eu sim, também sempre senti desconforto no Brasil. Tipo, o pessoal faz uhum, barulho um pro outro, tá nem aí, né? Toca o som alto, não sei o quê, sim, toca o funk, toca qualquer outra música que for, não tá nem aí, né? sim. Aí é um traço que eu citar só no Japão que eu me senti, nossa, as pessoas aqui pensam como eu sempre me sentia, É, porque respeitar o espaço público um do outro, assim, né? horário também, né? Tudo é certinho de horário, porque isso é uma coisa que eu também sempre sofri, assim, tipo, eu sempre chegava antes das coisas. E daí as pessoas atrasavam muito pra tudo, sabe? Tipo, hoje eu já penso que, tipo, eu tenho que me adaptar mais à cultura brasileira. Então, quando uma pessoa marca uma coisa, depende da pessoa, claro, mas tem gente que eu já sei que se marcou às 4 é porque é às 5, sabe? Antes eu ficava muito brava com isso, mas hoje eu já sei que, né, a gente vive numa cultura diferente, mas lá as coisas são tipo, se atrasou um minuto, eles já pedem desculpa, sabe? E eu gostei disso, que eu É, falei, meu, alguém entende, sabe? Aqui é, você é tipo o neurótico do horário e lá é tipo, não, todo mundo é assim, sabe? Isso é questão de lixo também, que as pessoas só sim, jogam no lixo, tipo, uma sim. série de coisas que a gente cresce sendo tipo careta ou o que é muito, sabe, tipo, muito regrado, e lá as coisas são assim, todo mundo é assim. Então é muito legal se você não Sim. se sentir estranho, sabe? Eu achei É, isso muito legal, assim, da cultura de lá. sim. Bom, vamos tentar focar de novo um pouco mais na questão do tema que foi lançado, né, da parte artística mesmo, de Uhum. tatuagem. Então, eu queria que você mandasse um pouco mais, então, como é que você escolheu os seus temas japoneses e como é que isso, de fato, se reflete de maneira mais específica, detalhada, né, nos seus temas de tatuagem e também de ilustração, né? Porque acho que são dois caminhos um pouco, na verdade, diferentes, né? Uma coisa mais específica tatuagem, outra coisa mais ampla de trabalhos de ilustração, né? Uhum. Então, na verdade, é assim, a tatuagem oriental, ela é basicamente toda baseada no Kyoe, que é aquelas gravuras, eu não sei se todo mundo conhece, mas são umas gravuras bem antigas, que é mais ou menos da era Edo, né, do período Edo, que eles faziam como se fosse estilogravura. Então, eles faziam num bloco de madeira e faziam, como que fala? Carving, como que fala? Entalhe. Eles faziam um entalhe da imagem e reproduziam isso em série, que seria como se fosse a impressora daquela época, sabe? Porque eles queriam fazer isso disponíveis para É, mais pessoas, né?
eu comparei isso como se fosse um carimbo, né? Você É, bota um formato, bota a tinta nesse molde que você montou, aí você isso, carimba, né? Como se isso. fosse isso, né? É, E só que a era. Pedro é Só do que era. século XVIII, mais ou menos, né? 1700 e alguma coisa. E, e assim, era uma coisa muito difícil, assim, não é só um carimbo, sabe? Depois, se alguém tiver interesse em pesquisar, é muito interessante, porque é um processo muito artesanal. Então, eles faziam por cor separada, geralmente. Então, eles faziam só o azul, só a parte do azul. Aí talhava tudo a parte do azul. Aí depois fazia só outra cor. Então, era tipo um negócio muito demorado, sabe? No Japão tem bastante museu de ukiyo-e e eles têm os blocos, alguns têm blocos originais da época, é muito legal de ver, assim. E é um processo muito difícil. Eu tentei aprender um pouco, né, sobre xilogravura em madeira também. Aí acabou que com a pandemia eles cancelaram o curso, mas eu queria entender um pouco do processo também, porque o ukiyo-e, ele foi o que baseou a tatuagem, tanto que muitos dos artistas dos artesãos que faziam o ukiyo-e viraram tatuadores, né? E usavam, na época não tinha máquina, eles usavam o tebori, né? Que seria o com a mão mesmo, colocava as agulhinhas lá na ponta e ia fazendo com a mão. Amarrava num negócio de madeira e ia fazendo, que é muito similar ao processo de xilogravura, né? De entalhe de madeira. Então, começou aí. E a ideia da tatuagem mesmo, especificamente, de tatuar o corpo com imagens do folclore e mitologia japonesa, veio daquela novela do Suikoden, que já existia bem mais antigamente na China, só que se popularizou no Japão na época do período Edo. E aí eles tinham os desenhos dos guerreiros tatuados, né, com os desenhos de mitologia, dragão, alguns deuses e tal, divindades. E aí, nesse processo todo, eles falaram, né, que acharam interessante. Aí algumas pessoas começaram a fazer mesmo. E esses artesãos de ukiyo-e começaram sendo os primeiros tatuadores, assim, da época, no Japão. E aí, só que o problema é que isso acabou sendo mais associado à Yakuza depois. Então, acabou virando uma cultura meio, uma subcultura, assim, no Japão, que até hoje né? Principalmente o tema oriental, que é bem, tipo, eu acho isso super curioso, assim, eu acho triste até um pouco, porque é tão bonito, sabe? É tão bonita a tatuagem oriental, porque geralmente a tatuagem oriental, para quem não tem muita familiaridade, a gente fala de horimono, que é tipo o corpo inteiro. Então é um projeto, entendeu? Você faz a manga, você faz o corpo inteiro, assim, teoricamente, né? Esse é o horimono, assim, a definição de horimono, que inclusive é vestimenta, né? Então, então tinha toda essa coisa, assim, de fazer o corpo inteiro e tal. E aí, como é o corpo inteiro, tem muito espaço. E acaba sendo, tipo, umas obras de arte maravilhosas, assim, sabe? É muito bonito. Eu acho muito bonito, eu acho muito bonito. Eu acho que tanto em termos técnicos, porque você tem que ter muita técnica para fazer, muito estudo, você tem que se envolver com o negócio, sabe? Então eu acho um trabalho tão artesanal, a tatuagem oriental, e tão complexo, que é muito triste que no Japão, que é a origem disso, né, não seja algo que seja legal de ser mostrado, né? Tanto que tem muito lugar que não deixa entrar, pessoas com tatu, etc. Então é meio triste, assim. Eu espero que isso mude daqui para frente com também esse negócio da ocidentalização, tal, né? Querendo ou não, acho que as novas gerações vão ter uma perspectiva um pouco diferente, principalmente da minha geração para frente, assim. É... Porque eu acho que é um desperdício, assim, é uma coisa tão bonita, sabe? Eu entendo a parte cultural da associação com o crime e tal, mas já não é mais, né? Já não é mais só isso. Então, acho que isso era uma coisa que poderia, assim, evoluir também, porque é uma coisa da cultura que é muito bonita e que eu acho que tinha que ser mais celebrada, sabe? Porque tem muita história por trás dessas tatuagens, não são só tatuagens. E cada tema fala uma coisa. Se você, por exemplo, quando eu vou tatuar alguma coisa em alguém, eu sempre procuro entender um pouco do que aquilo significa. Quais são os possíveis significados daquela coisa. Então, por exemplo, é uma pessoa que é uma peônia. Tipo, a peônia, ela é uma flor que é considerada a rainha das flores. Então, é uma flor muito bonita, que tem toda uma simbologia. A sakura, ela tem uma associação com a efemeridade da vida, por exemplo. Porque ela nasce e morre muito cedo, né? Tipo, é muito rápido o processo dela. E aí, por isso que os samurais gostam muito desse tipo de flor.
E ela cai, e porque ela vai caindo aos poucos, né? Diferente, por exemplo, da Tsubaki, que é a camélia, que é uma flor que ela representa o amor, mas os samurais, né, da perspectiva do samurai, não é uma flor que eles gostam, porque ela cai inteira. Então ela não cai por partes, eles associam isso a tipo derrota, assim, sabe? Então, tem muito significado, sabe? Se você vai pesquisar, tem tanta coisa, assim, que eu acho muito bonito, assim. Por isso que eu comecei a trabalhar com isso. E não tem fim. É um negócio que você começa a pesquisar, 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 e cada dia você encontra uma coisa diferente, sabe? E se você começa a ver, você começa a ver que isso vai se... que o Japão, ele tem essa coisa de manter as tradições. Então, isso é legal, porque, por exemplo, até no Pokémon, até que eu descobri esses dias também que não sabia, que um dos Pokémons lá era um personagem que é o Baku, né? Que é aquele um yokai, que é tipo um monstro, né, digamos assim, da mitologia japonesa, que ele devora pesadelo. E aí o Drowsy, que é tipo um Pokémon lá, que não sei se as pessoas conhecem, é um Pokémon que é um Baku. E eu não sabia disso. E é muito legal, sabe? Porque é um negócio super moderno, né? Dos dias atuais, assim, que eles usam elementos antigos, mas eles conservam a cultura por causa disso, né? E se você vai lá nos templos e tal, você vê vários kitsune, né? Que são as raposas, as máscaras, as divindades, tudo é muito presente, sabe? Então, a tatu, ela é isso também. Ela é trazer para contemporaneidade uma tradição e uma cultura muito antiga, né? Que é até mais antiga que o Japão, inclusive, porque a maior parte das coisas vem da China. Mas mesmo assim é muito bonito assim de ver. Eu acho muito bonita a forma de conservar a cultura através da tatu. Então, isso também acabou me chamando mais para essa linha de trabalho. Então, é meio que isso, Bacana. assim. Omoshiroi. Interessante. É, agora, você pode fazer um histórico, assim, mais ou menos, que eu acho que realmente, infelizmente, o que mais repercute naquelas pessoas que pensam em tatuagem no Japão é Yakuza, né? Hum. Direto, eu sempre vejo essa relação. E teve até uma aluna minha, que também é tatuadora, italiana, que também trabalha com isso, e também é artista, e hoje é minha professora italiana. E ela, na cabeça dela, no Japão era até proibido tatuagem. É, não, é, aí um outro amigo meu, professor japonês, falou que, bom, também não é assim, como você falou, né? Tem lugares que tem restrição, né, que não deixam entrar, tem preconceito, mas é uma questão mais culturalmente negativa, pejorativa, do que uma questão juridicamente, né, recriminável, como acontece em alguns países do mundo, como no Oriente Médio, na África, em relação a pessoas É, homossexuais, talvez, né? sim. Aí não chegou ao caso no Japão, pelo que eu vi, de ter uma proibição, uma restrição jurídica, mas uma questão mais de preconceito, uma questão mais de restrição cultural, né? É, mas consegue fazer um histórico mais ou menos de quando que então começaram essa questão dos... Na própria época Edo então, os artesãos que faziam o ukiyo-e também Uhum. começaram também a fazer as tatuagens nas É. pessoas também, lá Uhum. no século mais ou menos 18, né, que você falou. Uhum. E ao longo desse tempo todo, ah, século XVIII, XIX, XX, XXI, em que época começou a surgir essa questão de associar uma coisa pejorativa, negativa, com criminosos e acusar? E como é que foi essa transformação? Na verdade, desde aquela época, né? Porque a tatuagem também era muito usada para marcar criminosos. Não especificamente a tatuagem oriental, tá? Mas tatuagem, de uma forma geral, era usado para marcar criminosos, né? Não só no Japão, em outros lugares também. Então, desde aquela época. Aí depois, com a ocidentalização, principalmente depois da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos começou a entrar mais e tal, muitas pessoas começaram a ver essas tatuagens e achar muito bonito e levar para outros lugares. E aí que eu acho, daí eu tenho que dar uma pesquisada para eu não sei com certeza, mas aí que eu acho que começou com essa associação um pouco mais recente da máfia japonesa. E aí isso se mantém até agora. Acho que está mudando um pouco. Até recentemente eu vi uma notícia falando que eles não, descriminalizaram a profissão de tatuador mesmo, né? Porque tava com uma. Eu não sei se era uma. Eu não sei se já tinha virado lei, eu acho que não, tava na votação. De que só podia ser tatuador no Japão quem tivesse uma licença médica, tipo, se fosse Nossa, médico. Super extremo, né? Porque não é a mesma coisa, assim. nada a Tipo, ver. O médico não tem por que ser artista, né? que na verdade eles acham que, tipo, uma modificação do corpo e sei lá, eu acho que eles estavam querendo achar coisa para meio que diminuir um pouco o crescimento da tatu oriental, né?
Porque se você for pensar, tipo, a tatu oriental no Japão é, tipo, o lugar, assim, sabe? Tipo, os caras estão ali, assim, beleza, tem muitos tatuadores muito bons em outros lugares, mas ali é a origem, né? Então, tem muita gente, assim, tem muito tatuador de Irezumi no Japão. Então, eu acho que eles estavam querendo barrar um pouco isso, mas aí agora, recentemente, eles foi derrubado isso aí, ainda bem, né? E aí agora não precisa mais de uma licença médica para ser tatuador. Mas ainda existe essa associação com a máfia. Só que eu acho que é uma coisa um pouco mais, realmente, em lugares mais tradicionais, assim, sabe? Tipo ryokan, assim, que são esses hotéis mais tradicionais japoneses, os onsens, que são os banhos públicos, que são coisas, ambientes mais tradicionais, sabe? Porque se você vai em Tóquio, assim, é, tem muita gente lá muito doida, assim, tipo, uns japoneses muito loucos, assim, que eu acho que não ia se importar muito, sabe? E até, por exemplo, aquele jogo do Yakuza, sabe? O jogo do PlayStation. Não manjo de PlayStation. Então, é um jogo que justamente é da máfia, assim, é tipo, você faz parte da Yakuza, e lá tem várias tatuagens orientais que, inclusive, foi desenhado por um tatuador de tatu oriental, que é japonês, mas ele mora nos Estados Unidos, eu acho. Então, eu acho que com esse monte de coisa, acaba que tá ficando um pouco menos, sabe? Mas ainda assim é bastante associado. Lá no Japão, quando eu fui, eu não vi pessoas tatuadas, não. Mas também não sei se eu fiquei reparando tanto nisso, assim. Até porque tava meio frio, então tava todo mundo bem coberto, né? Mas ainda assim é uma coisa que é muito associada à máfia. Eu acho que ainda demora um pouco pra, tipo, morrer essa associação. Porque não é só isso, né? Existe também uma cultura, e aí é uma cultura asiática mesmo, dessa coisa da pele, né? Desse negócio de, tipo, ter um cuidado com a pele, sabe? Isso é uma coisa que é muito asiático, assim. E, inclusive, tem na China, eu acho que não sei se é na China ou na Coreia, tipo, as pessoas são meio noiadas com isso, assim, de fazer tratamento pra cada vez ficar mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, sabe? Tipo, sem nenhuma imperfeição. E aí eu acho que a tatuagem acaba não ganhando tanto espaço uma cultura que venera tanto, assim, a pele intacta, sabe? Também tem isso, assim, não é só uma questão de associação com crime, sabe? Interessante. Então, é. Se aproveitar, geralmente nas minhas lives eu sempre dou um alô para todo mundo que aparece aqui, mas hoje com tanta gente que apareceu e com a Michelle também aqui junto, eu nem consegui dar alô para ninguém, né? Mas só um alô para algumas pessoas que estão aqui agora há pouco. Tatu Jorgeta, talvez seja amiga sua, talvez. Antigo É, Barbeiro, Liga Garcês, Espacial Daisy, Charlie, também tatuador pelo visto. Henrique, Mel, Ricardo, todo mundo aí, desculpa, não vai dar pra falar com todo mundo, mas realmente, outro hobby tatu também, muita gente aqui interessada em tatuagem, e que pessoas trabalham também com tatuagem como você. Então, um alô para todo mundo aí, realmente agradecemos, arigatou gozaimashita, aí pela presença de vocês, né? Temos aqui mais um tempinho para conversar. É, mas o que eu ia falar é que eu também senti muita dificuldade de mexer com minha pele também, né? Eu também sempre acho que essa cultura de pele intacta também sempre me influenciou, me parece. E eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse fazer tatuagem. Acho que a minha irmã, caçula, minha Imoto-san aí, que é a Tânia Kano, que é a maior divulgadora do canal aqui Japonês Criativo, espontaneamente, que acho que também apareceu aí. Ela que foi a minha maior inspiradora, na verdade, porque, e inclusive, a minha mãe nem é de origem oriental, mas meu pai que é. Minha mãe ficou super chocada quando a minha irmã fez a primeira tatuagem, um morceguinho aqui embaixo aqui do braço, do punho aqui, né? E depois chorou, foi o maior escândalo em casa, não sei das quantas. É uma questão tradicional, sei lá, de família, assim, não importa nem questão de oriental, nesse caso, parece. É, e meu pai não ligou mesmo. Meu pai, que é Nisei, não ligou tanto. Mas depois minha irmã, acho que não sei, né? Quais são os motivos que ela vai fazer uma tatuagem, né? Minha irmã queria usar o corpo para, não sei, talvez ter mais autoestima, usar, fazer do corpo uma obra de arte, não sei, né? Eu penso que é meio isso, né? É, uhum. entre usar do corpo fazer uma obra de arte e ter mais autoestima, talvez, né? Eu também fiz isso. A minha primeira tatuagem eu fiz faz uns 2 anos atrás também, que é esse dragãozinho aqui oriental, que quando eu pensei em tatuagem, para mim, foi batata. Tipo, é óbvio que eu ia fazer um dragão oriental.
Tipo, eu não tinha nenhuma dúvida que ia ser isso. E foi justamente no sentido de pensar em ter mais força, me sentir com mais poder. Eu estava num momento muito grave, muita depressão na minha vida, muito deprimido mesmo, para baixo, pra caramba. Então, essa tatuagem me ajudou para me estimular até essa questão de significado que você falou, de várias tatuagens, né, cada um com seu sentido. Para mim, eu, inclusive, publiquei um livro sobre dragões também, né? Então, eu li muito sobre dragões na época, eu publiquei sobre, li pra caramba, produzi muito história sobre. E então eu tinha muito essa questão do dragão na minha cabeça, né? Tem até um outro dragãozinho oriental também aqui, que eu gosto dele aqui também, Uhum. que um amigo também me deu de presente, outro amigo também me deu um dragão de presente, então essa coisa tá bem presente na minha vida, né? E o dragão oriental, que é diferente do dragão europeu, né, que é do mal, não sei das quantas, o dragão oriental chinês, de base chinesa, né, que também virou japonês, é algo mais divindade, né, algo mais sabedoria, né, e não sei o que, né. E se você também quiser falar sobre as tatuagens e artes que você mais gosta de fazer também, tanto as suas no seu corpo, como também as que você também mais gosta de produzir também nas pessoas, também seria legal fazer, assim como os sentidos também que elas tiveram para você e também para as pessoas. Então, eu gosto muito de fazer tatuagem de animal. Tipo, os animais. Não só animais, né? Criaturas de uma maneira geral. Tanto folclóricas que existem, né? Tipo, raposa, King. Fiz muito King nesse último ano. Eu gosto muito de animais O que é Kingo? Você não pode não saber o que é Kingo. aquele peixinho dourado. Eu É, fiz bastante. o Kim de ouro, né? E o Gyo do peixe, né? Que é um peixe, inclusive, que ele representa a prosperidade, assim, porque ele era um peixe que só a realeza tinha no Japão. Ele foi importado da China, e como ele era importado da China, só quem era muito rico, assim, muito bem de vida, que podia ter os kingios. E, então ele é um peixe, assim, um animal que representa isso, fortuna, prosperidade. O próprio nome diz, né? Eu gosto muito desse tema. Eu acho que esse tema e e as divindades, assim, de uma maneira geral, eu gosto muito, porque sempre tem um significado de proteção associado. Eu acho muito bom você ter coisas que trazem energias boas para o seu corpo, que eu acredito muito nisso, assim, até porque a tatu também é uma troca de energia. Não só do tatuador com o cliente, mas também do desenho, né? Do que aquilo representa. Então, eu gosto mais de coisas assim, relacionadas a divindades, figuras mitológicas que são associadas à proteção. É o que eu mais gosto. Tanto que eu tenho no meu braço, quem fez é o Rick, né? Que é o Rick Pacchini, que foi o meu mestre na tatu, ainda é, porque eu estou sempre aprendendo com ele. Muito obrigada, inclusive, se ele estiver assistindo. Que é o Kozuchi, que é o martelinho. Não sei se dá pra ver. É esse martelinho aqui, ó, que é um martelinho da sorte, que quem segura quem carrega ele é o Daikoku-ten, que é um dos 7 deuses da fortuna. E aí o folclore lá, né, a lenda diz que ele consegue conceder desejos quando ele sacode esse martelinho. E aí lá no Japão, em Tóquio, tem como é que fala? Um templo dedicado pro Daikoku-ten, e tem um martelinho lá que você pode ir lá e sacudir e tal, tipo, é bem legal. Eu gosto muito do Daikoku-ten, porque ele é sempre feliz, assim, ele sempre é representado feliz nas coisas, sabe? Então eu gosto. Aí eu também tenho a Raposa de 9 Caudas, que inclusive também aparece no Pokémon, a Cube, né, que ela tem 9 caudas. Ela não é um personagem, assim, dos mais bonzinhos, não, porque Raposa é muito associada a enganar os humanos, né? Porque é muito inteligente. Mas tem o lado bom, que representa inteligência também. Então, sempre tem uma coisa boa. Isso que eu achei bonito mesmo, porque tinha mais rabos, era mais bonito. Assim, nesse caso, não tinha muita explicação mitológica, só achei bonito. Mas eu associei ela a uma outra figura que eu tenho tatuada, que é a Yaigaki Hime, que é a princesa Yaigaki, né? No caso. Que a história conta que ela, na verdade, é uma figura feminina heroína da história, que eu acho muito legal isso também na cultura oriental, que a gente tem muito mais figuras mulheres protagonistas em lendas e heroínas e etc. E eu acho isso muito legal, porque eu acho que não é toda a cultura que tem. Então, acho que é uma coisa que eu, por exemplo, quando escolhi essa figura para tatuar em mim, era uma das coisas que eu queria representar, que era essa coisa do papel feminino, assim, do poder feminino, sabe, mesmo. Então eu achei muito legal, assim. E aí a história dela tá associada a raposas, né? Por isso eu fiz a raposa do outro lado. Então, pra mim, eu gosto muito desse tipo de tema. Temas que tem uma história mesmo, tipo uma lenda por trás. E geralmente uma lenda
que traz alguma coisa de proteção ou alguma mensagem positiva, porque eu acho que isso interfere no seu corpo, sabe? Eu tenho essa crença, pelo menos. E uma coisa que você falou sobre, tipo, porque as pessoas fazem tal, pra às vezes se sentir melhor. Eu acho que também é uma coisa, é isso, tipo, você tem que ser muito resiliente, sabe, pra fazer uma tatu. E principalmente tatu oriental, que é um processo longo. Então, eu acho muito legal, assim. Inclusive, eu admiro muito meus clientes, todos meus clientes, muito obrigada por serem tão pacientes e tão fortes, assim, para aguentar as tatus. Porque realmente é um processo que você tem que estar disposto, você tem que ter disciplina para aguentar. Então, é muito legal, assim, acho que representa muito da pessoa também. A tatuagem, ela acaba também sendo isso. Tanto às vezes para marcar um momento da sua vida, mas também para você se empoderar, porque você aguentou o negócio. E eu pelo menos tenho essa sensação. Eu falo, nossa, como eu aguento fazer esse negócio, sabe? Tipo, então é legal, assim. Eu acho que tem uma série de fatores, assim, que dá para associar com fazer o ato de fazer uma tatu, né? Então, é isso, assim, de tema. Bom, voltando ao tema, o tema eu acho que é isso. Eu gosto bastante dos temas mitológicos que tem a ver com proteção. Esses são os temas favoritos. E animais, né, de uma maneira geral. Bacana. Aliás, por falar da questão. Sim, pessoal, quem tiver interesse, pode também fazer perguntas, tá? Que por enquanto estamos aqui conversando, mal não sobra tempo para fazer outras interações, né? Mas quem quiser também fazer perguntas, aproveitando que tem bastante gente aqui participando, né? Tô vendo, pode também mandar também comentários, tá? Da outra live, a gente mal conseguiu responder, mas a gente conseguiu responder cada comentário que apareceu aqui praticamente. Teve perguntas bastante do Rodrigo San e também do meu colega também ilustrador Jorge. E também, quem quiser também fazer pergunta, pode ficar à vontade, tá? Se tiver alguma orientação, algum comentário, uma dúvida especial, né? Pode também mandar. E o que eu também comentar, particularmente, não tem como não falar hoje sobre a pandemia, né? O nosso coronavírus, né? Coronavírus. E nessa situação toda, você justamente se dedicou bastante, justamente nessa última época, para deixar mais de lado o seu outro trabalho e focar muito mais ainda de corpo e alma, mais ainda nesse trabalho artístico, né? Como é que foi para você isso? Eu acho que, graças a Deus, eu tinha isso para me dedicar, porque é uma coisa que é muito meditativa até, assim, sabe? A arte é um negócio que eu acho que tem muito poder de cura, sabe? Eu acho que para momentos que nem esse que a gente está vivendo, é muito importante você ter alguma coisa assim, sabe? Não precisa ser só profissão nem nada, mas é muito importante você entrar em contato com uma coisa que é bonita, alguma coisa que é bonita, sabe? Não ficar só vendo desgraça, porque tá difícil mesmo, né? A vida não tá fácil esses dias. Então, pra mim foi muito bom, assim. Eu acho que até me chamou mais essa coisa da arte, assim, do meu trabalho com arte, porque eu também tava precisando um pouco, sabe, disso, de me envolver mais com isso, assim, com uma coisa que eu acho bonito, com uma coisa que me traz alegria, assim, de fazer, sabe? Então, acabou sendo um impulsionador, assim, realmente acabou sendo um impulsionador, que eu nem imaginava, na verdade, que isso ia acontecer, né? Eu achei até que, sei lá, ia diminuir meu trabalho com isso, mas no fim acabou me impulsionando mais. Então, achei que foi muito bom nesse sentido, né? Já que a gente tá nessa situação aí meio tensa, pelo menos alguma coisa de bom que sai disso, né? Não teve uma questão de isolamento social necessário, então pessoas que trabalham com contato direto com o cliente, assim, têm ainda mais dificuldade. Como é que foi isso para você? A gente ficou de março até agosto fechado, né, o estúdio. E aí agora a gente retomou as coisas em agosto. A gente tenta tomar o máximo de cuidados que a gente pode, claro, tanto para nossa segurança quanto para a segurança dos clientes. Mas é complicado, porque não é o mesmo cenário que a gente tinha antes, né? As pessoas estão mais receosas, a gente fica com mais medo, é complicado, assim, eu acho que não dá pra gente falar que tá normal, porque não tá. Mas querendo ou não, eu também acho que isso acaba sendo um pouco de válvula de escape para as pessoas, sabe? E eu acho bom, acho que é uma coisa que você faz para você mesmo, sabe? Até uma vez alguém falou, não sei quem falou, que tipo, que é mó bom investir em tatu, porque é a única coisa que você leva pro, pra debaixo da terra, sabe? E é, tipo, muito verdade, assim. É um investimento que o total você faz pra você e você leva mesmo com você. Então, tipo, eu achei legal, assim, porque é uma coisa que você faz pra você. Então, acho que é um momento que a gente tá vivendo, pede isso, sabe? A gente se atender, assim, da maneira como a gente conseguir. Então, pra mim foi muito bom, assim,
nesse ponto eu achei que foi muito bom. Impulsionou bastante a minha vontade de me dedicar mais para o meu trabalho, né? Bom, tem alguém que comentou aqui, vocês conhecem ele, Glauber R.S. Araújo, Sim, ele encomendou Gurauber, uma pintura comigo, de Namakubi. uau, Gurauber-san. Perguntou se tem um processo criativo, se crê que é possível inovar nas tatuas orientais, porém sem perder a essência delas, talvez tradicional, né? Se quiser comentar sobre o trabalho que você tem com ele também. Então, o Glauber, ele encomendou comigo uma pintura de Namakubi. Namakubi, para quem não sabe, é aquelas cabeças decapitadas lá. Mas tem uma história muito bonita por trás disso também, que é que, na verdade, a Namakubi ela é uma representação de, de respeito pelo seu oponente na guerra, né? Então, as cabeças eram expostas lá para mostrar o respeito mesmo ao seu oponente. Não é porque o cara perdeu ou que era seu inimigo que você vai lá e vai desrespeitar essa pessoa, né? E também representa a coragem de você ter morrido em batalha. Então é muito bonito, assim, o significado. Bom, isso foi o que eu estava fazendo com o Glauber, né? Que era essa encomenda. Sobre a pergunta, eu acho que sempre dá para inovar. Mas inovar é um processo muito difícil. Acho que no começo, principalmente eu que estou no começo, não tem muito como a gente pensar em inovar, sabe? Eu, sinceramente, não penso muito nisso agora, porque meu foco é aprender. Tipo, eu quero aprender o máximo possível, tanto em termos de desenho, quanto de técnica de tatu. Então, eu não penso em inovar agora, porque acho que inovar é um dos últimos estágios, assim, que você chega como artista, sabe? Então, não é uma coisa nem que eu tenho muito no meu radar, porque eu tô tão longe disso que eu não... Tipo, se eu ficar pensando nisso, eu acho que eu vou me desanimar, sabe? Porque é muito caminho até chegar lá. Então, eu acho que sim, dá para inovar, porque se não desse para inovar, a gente não teria metade das coisas que a gente tem hoje no mundo. Mas é um processo que demora muito, porque você precisa conhecer muito tudo para conseguir inovar. Porque a inovação, na minha cabeça, ela não é nada mais do que um mexidão de coisas do que já tinha que você junta de maneira diferente e cria algo novo. E para fazer isso, você precisa ter uma base muito boa. Então, eu acho que é possível, mas eu acho que demora muito. Não é o estágio que eu tô com certeza, assim. Vai demorar muito para eu chegar lá. A única coisa que eu tento fazer na tatu oriental do estilo que eu tento desenvolver para mim é sempre trazer também um pouco de modernidade. Eu gosto muito do tradicional, acho que essa minha linha, na verdade, é o tradicional, mas eu gosto muito também da cultura moderna japonesa. Então eu gosto de trazer um pouco das duas coisas, sabe? E não só a parte de desenho, por exemplo, culinária japonesa eu acho legal, então eu sempre coloco umas comidas nos meus desenhos, porque eu acho legal trazer isso. Uma série de coisas assim que eu acho que dá para você ir incluindo, mas que não é inovação, né? Porque várias pessoas já fazem. Mas é isso, eu acho que é um processo muito demorado, assim. É possível, mas demora muito. Não é uma coisa que eu tô pensando tão cedo. Eu me lembro, por exemplo, de a gente ver. Eu fui na Espanha, na Catalunha, visitar o Museu do Dalí, né? Salvador Dalí é um dos artistas, no geral, que eu mais amo de paixão, assim, né? Pela produção que ele faz, super onírica, né? Super criativa pra caramba, assim, né? Uhum. E aí eu vi na história dele, né? Que certamente ele começou como um artista bom pra caramba no tradicional, né? Sim. Assim como, sei lá, Picasso também, o tal do famoso pelo cubismo, tal, o Dalí pelo surrealismo, papapá. Mas cada um deles, a gente vê no histórico deles, de que começaram bastante em ser um artista bom pra caramba no realista mesmo, na base mesmo tradicional, né? Que pra depois disso, a partir daí, ir inventando, né? Não, a É um, base sempre tem que estar muito sólida para você criar coisas novas. Isso é fundamental, assim. Por exemplo, o desenho. Muita gente me pergunta, como você começou? Você tem que começar pelo basicão, que é tipo proporção de corpo humano, sabe? É isso, formas primeiro. Tudo é tipo do mais básico primeiro, porque não tem como. E o básico é uma coisa que você nunca deixa de treinar. É uma coisa que você tem que treinar sempre, porque se você não tem o básico muito claro na sua cabeça, você não consegue fazer nada além, sabe? Tipo, é um negócio muito importante, assim, não dá pra pular etapas. É uma coisa que você tem que ter muito sólida e treinar sempre, nunca deixar de lado. Então, até aqui, alguém tá perguntando sobre. Deixa eu ver. Rod de Moraes perguntou sobre regras de elementos, né? É porque na tatu oriental tem muito disso também. Por exemplo, não sei se é o que ele tá perguntando exatamente, mas, por exemplo, questão de flores.
Tem gente que mistura várias flores, mas assim, o certo mesmo é você não misturar flores que não tem o bloom, né? Que não florescem na mesma época na tatu. Então, tipo, esse é o certo, assim, é o correto. Mas claro que a gente tem licenças poéticas aí, e também eu não sou a bandeirinha do negócio que vai falar, ai, que zoado isso, sabe? Eu acho que cada um faz do jeito que quer nesse sentido. Mas existem regras. Eu acho que essas regras, assim, em termos de onde pesquisar, eu não tenho muito lugar, não, viu? Muita gente me pergunta, tipo, onde você pesquisa? Eu pesquiso muita coisa, tipo, eu vou fazendo um compilado de coisas que eu acho interessante e vou guardando. Então, tem desde livros, muitos livros, bastante livro de ukiyo-e, até, tipo, muita coisa da internet mesmo. Só que na internet você tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa que não é tão certa, né? Então, tipo, o que eu faço quando eu pesquiso coisa da internet é que eu tento verificar o fato. Então, eu fico pesquisando muito, 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 até eu ter uma base que eu falo, tá, beleza, acho que isso aqui faz sentido, sabe? Então, é isso. Eu geralmente faço uma combinação de coisas para procurar. Então, desde livros, coisas da internet, falar com pessoas que sabem mais que você, sempre é muito bom. O Rick é uma pessoa que me ensina muito, porque ele sabe muito, né? Então, tipo, ele sabe muito da história e dos elementos, e ele é uma pessoa que é bem regrada, assim, então ele realmente segue as coisas direitinho, então o que ele fala sempre é certo, assim, então me ajuda muito. Mas pesquisa, 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 sabe? É tipo, não tem muito. Ah, também tem muito documentário hoje em dia no YouTube, muita coisa que dá para pesquisar no YouTube. É isso, não tem muita regra, sabe? É pesquisar o máximo que você puder para tentar deixar os fatos bem alinhados, assim, para também não ficar acreditando na primeira coisa que você vê, porque as coisas são muito complexas na mitologia japonesa, né? E na cultura Sim, japonesa, de uma maneira geral, são muitas coisas, são muitos elementos. Então tem que pesquisar bastante. bacana. Bom, gente, fora os sororês, né? Logo, logo a gente vai ter que ir encerrando. Tanto por prática mesmo aqui do canal, de uns 45 minutos mais ou menos, é, por domingo que a gente faz, como pela parte técnica mesmo, né? Que o próprio Instagram e Facebook impedem que você faça mais que uma hora de live, né, por vez. Então, se a gente não encerrar daqui a pouquinho, a gente vai ser interrompidos bruscamente, né? Então, melhor a gente logo, logo ir encerrando mesmo. E a minha irmã apareceu com comentários, falando que eu desativei os comentários. Não, não fiz nada dos comentários. Eu acho que quem está comentando, eu acho que está normal aparecendo aí. Espero que sim. E acho que nem comentei, minha irmã acho que depois criou, depois daquele morceguinho inicial, mais umas 5 tatuagens, né, super lindas pelo corpo, que ela usa como uma obra de arte mesmo, na perna, no braço, enfim, ela foi a minha grande inspiração para ter coragem de fazer a minha única tatuagem, por enquanto, que eu fiz. Uhum. Vamos ver se a minha irmã também, não sei se as da minha irmã tem algo a ver com as tatuagens orientais, né? Depois vou estudar mais sobre isso. É, mas, para terminar, eu só queria que você comentasse um pouquinho mais, então, sobre o seu lado não tatuadora, né? Então, o lado artista de ilustrações mesmo, como é que você elaborou, o que tem a ver com o mundo de inspiração japonesa, né? E em que tipo de formatos que você chegou a produzir. Então, isso é uma coisa que eu estou desenvolvendo bem aos poucos agora, que também eu tô com mais tempo para isso, né? Que estou me dedicando agora a 100% assim, então eu estou conseguindo focar um pouco melhor. Mas isso aí, a ilustração, ela tem uma linguagem diferente da tatu. A tatu tem uma linguagem muito específica também. Então, assim, não dá para eu simplesmente transportar uma coisa para outra, que eu percebi, né? Pelo que eu tenho pesquisado. Então, o que eu estou tentando fazer é trazer mais dos elementos japoneses tradicionais, porque eu acho que de elementos japoneses modernos já tem bastante coisa, mas eu acho que falta bastante coisa assim de tradicional japonês em utensílios tipo do dia a dia, porque às vezes a pessoa não gosta de tatu, mas ela gosta da estética tradicional oriental. Então, o que é, por exemplo, o meu caso, antes de eu começar a me envolver com tatu, era esse. Eu gostava muito da parte estética da tatu oriental, mas eu não necessariamente queria uma tatuagem. E eu sei que tem muita gente que também tem isso. Então eu tenho buscado fazer isso, tentar desenvolver alguns produtos que tenham essa estética tradicional oriental, mas que não sejam tatu necessariamente. É uma coisa que é um projeto, né, que eu ainda estou desenvolvendo aos poucos. E aí eu estou fazendo algumas coisas, alguns testes, porque tudo dá muito trabalho, então a gente tem que fazer aos poucos. Então eu fiz alguns cadernos, por exemplo, com capa de tradicional oriental. Tem os prints que são reproduções das minhas pinturas originais para a pessoa decorar a casa, que não necessariamente é uma reprodução de uma tatuagem, é realmente um quadro feito com esse pensamento de ser um quadro, né, que é diferente.
Então, coisas assim, que eu acho que falta aqui no Brasil, que lá no Japão tem muito, né? Porque, obviamente, é o Japão. Mas aqui falta, que é, tipo, coisas orientais tradicionais que não sejam tatu. Que sejam, tipo, decoração, que sejam utilitários, coisas, caderno. Tenho pensado muito em fazer isso, em, tipo, em trazer, em buscar, em transportar o tradicional oriental para coisas que não sejam necessariamente a tatu. Eu estou agora também desenvolvendo estampa para ver se eu faço alguma coisa com tecido, mas isso está bem assim engatinhando porque eu estou aprendendo a mexer com estamparia. E também estou tentando trabalhar um pouco com cerâmica, mas bem de leve também, porque meu foco não é esse, né? Meu foco é outra coisa. E trabalhando com essa parte de mais ilustração digital. Então, recentemente eu fiz, por exemplo, um adesivo para um cliente meu, para ele adesivar a moto dele. Então, ele vai adesivar a moto dele com um torá, que é um tigre, né, oriental. E aí ele é um tigre como se fosse da tatu oriental, então ele tem a estética, a carinha da tatu oriental, mas ele não é uma tatu. Então, tipo, é um negócio legal, né? Que a gente tá transportando para uma outra coisa, que é tipo adesivar uma moto, sabe? Que é um negócio super diferente, que eu achei super legal, inclusive, que ele quis Ou esse tatuar a projeto. moto, né? É, Tatuar a moto, né? tatuar a moto. Então, tipo, é legal, né? Eu acho que esse tipo de coisa é um negócio que não tem tanto aqui. E que se a gente tiver mais, assim, isso é bem legal. Então, basicamente é isso nessa parte de ilustração. Mas é um projeto bem secundário ainda, né? Que ainda estou desenvolvendo aos poucos. Que legal. Bom, então eu fico muito feliz, né? Realmente, Ureshiko Nata, né? Sobre essa live de hoje, nossa Raibu, de japonês criativo, Souzou Nihongo, né? E aí a gente vai encerrando por aqui. Agradeço muito a todo mundo que apareceu aqui hoje. Teve Sim. uma audiência recorde aqui, todo mundo muito interesse mesmo nesse assunto de hoje com você. Então, fico muito feliz mesmo pelo pessoal interessar nisso, porque eu também me dediquei muito para a arte muito tempo, eu tenho mestrado em artes também, né? A minha dedicação, minha paixão também por arte é muito grande. Espero conseguir fazer mais temas semelhantes a esse no futuro. Uhum. E estamos junto aí, né? Sim. Gambarimashou, vamos Gambarimasu. multiplicar. É. E é isso aí, qualquer coisa, mandem mais questões eventualmente, né? Se quiser passar contato para o pessoal. Sim, acho que todo mundo que entrou tem meu, ou se não tiver, acha meu Instagram pelo seu. E é Yumi underline Irezumi. E todo mundo quando tem dúvida, eu tô super aberta para responder, fiquem à vontade. O que eu souber, né? Porque não sei muita coisa. Mas o que eu sei, o que eu souber e puder ajudar, eu super compartilho com muito prazer. Maravilha. Então, minasan, pessoal, mata kondo, né? Até mais. É, Já valeu. mata.